Alunos, eu vou ensinar uma outra técnica para a gente resolver associação de resistores de forma mista. Às vezes terá algum tipo de associação em que a gente não consegue identificar de cara qual que é o ramo mais fácil para a gente simplificar ou não. Por onde que a gente começa a simplificação? Então eu vou resolver uma associação dessa maneira, que ela às vezes é difícil da gente observar logo de cara como que a gente vai reorganizar esses resistores. Esse que eu estou resolvendo é da página 166, é um dos exercícios que vocês devem fazer, tá? Mas eu vou resolver ele para vocês verem como que faz. Aconselho vocês, depois que aprenderem, fazerem, e daí ver se o resultado de vocês vai bater, para ver se vocês entenderam bem. Então, o nome desse método se chama método dos nós. A gente vai identificar aonde que tem nó nesse circuito. O que são nós? Nós são os locais onde a corrente elétrica vai sofrer uma divisão, onde a corrente elétrica vai se bifurcar, vamos dizer assim. Então, inicialmente, o circuito nos mostra o ponto inicial e o ponto final dele, que é o ponto A e o ponto B. O que tiver entre o ponto A e o ponto B de bifurcação são os nós. Então, o nosso circuito ele inicia aqui no ponto A e vai terminar aqui no ponto B, certo? Então, a gente vai pegar o ponto inicial, que é o ponto A, e vai se deslocar com ele até onde a gente conseguir. O que vai impedir o deslocamento do ponto A? Vai ser um resistor. Então, aonde tiver um resistor, o ponto A não pode seguir. Por quê? Porque o ponto A representa uma tensão. Do outro lado do resistor, a gente tem que ter outra tensão. E eu tenho que indicar essa outra tensão para uma outra letra, certo? Então, o A e o B indicam tensões diferentes. Então, no A eu tenho uma tensão e no B eu tenho outra. Porque, lembra, eu preciso ter uma diferença de tensão para ver corrente elétrica. Se tiver ponto A aqui e ponto A aqui, não tem diferença de tensão. Então, por esse circuito não está circulando nada, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar o ponto A e vamos tentar se deslocar com ele. Então, o ponto A começa aqui. O 3 e o 9, ó, vocês podem ver que o resistor 3 e o resistor 9, eles estão ali conectados no mesmo fio. Isso aqui, gente, por mais que seja uma quina, vamos dizer assim, no nosso circuito, não é um ponto de bifurcação da corrente elétrica. A corrente elétrica chega aqui e vira, ela não tem opção de ir para outros lados, certo? Então, o 3 e o 9 estão conectados no mesmo fio, ok? Então, o 3 e o 9 eu já consigo ter uma pequena noção de como que eles estão. Se eles estão conectados no mesmo fio, eles estão associados em série, não é? Do A para esse ponto aqui, ó. Será que do A para esse ponto aqui eu posso mover o A para cá? Não posso. Por quê? Porque para o A vir parar nesse ponto, ele tem que passar por um resistor. Então, do outro lado do resistor, eu vou ter outra tensão. Então, eu não posso passar o ponto A para esse ponto aqui. Então, eu não vou conseguir. E o A para esse ponto? Aqui ele já está nomeado. Então, aqui é ponto A e aqui é ponto B. Pronto. Então, eu não consigo mover o ponto A. Agora, eu vou ver se eu consigo mover o ponto B para alguma direção. O ponto B, eu posso subir com ele para cá? Não posso, porque o outro ponto já está nomeado. Posso subir com ele nesse ponto aqui, nesse nó? Não posso também, porque tem um resistor nesse caminho. E lembram, do outro lado do resistor tem outra tensão. Então, esse nó aqui, ó, isso aqui é um ponto de bifurcação, ó, vocês estão vendo? Ó, a corrente, ela se bifurca nesse ponto. Então, esse ponto aqui, ele tá sem nome. Então, eu vou dar um nome para ele. Eu vou colocar uma letra ali que represente aquele ponto. Vou chamar ele de ponto X. Pronto. Então, eu vou nomear esse ponto de ponto X, ok? E para ficar melhor para a gente visualizar tudo isso, a gente vai redesenhar esse circuito. Então, eu vou colocar aqui os pontos de origem, ponto A e ponto B. Esse canetão tá ruim. Ponto A, ponto B. Deixa eu ver se tá aparecendo. Esses são os pontos de início e fim do nosso circuito, certo? O que tem entre o ponto A e o ponto B? Eu acho que vou até fazer maior, gente, peraí. Deixa esse aqui tá melhorzinho. Aqui. Ponto A, ponto B. Certo?
E o que tem entre o ponto A e o ponto B? Tem algum nó entre o ponto A e o ponto B? Tem um nó que a gente deu um outro nome de X. Então, esse ponto X, ele está entre o A e o B, ele está no meio do circuito ali em algum lugar. Então, eu vou colocar ele aqui no meio, ponto X, certo? E agora, eu vou fazer as conexões de acordo com o desenho. Então, vamos lá. Entre o ponto A e o ponto X, indo por esse caminho aqui, ó, eu tenho dois resistores conectados em série, o 3 e o 9. Então, eu vou desenhar eles aqui, ó. Entre A e X, eu tenho dois resistores, o 3 e o 9, certo? Então, esses aqui já foram, eu vou até riscar eles. Agora, entre A e X, eu também tenho esse resistor que vale 4, mas ele tá indo por outro caminho. Então, eu tenho que fazer outro caminho aqui, ó. Entre A e X, um resistor que vale 4. E agora, de A para B, eu tenho esse resistor que vale 5. Então, eu vou conectar aqui, ó. A para B, eu tenho um resistor que vale 5. Certo? E de B até X, eu tenho um resistor que vale 7. Então, de B a X, eu tenho um resistor que vale 7. Assim não fica melhor da gente visualizar? A gente já consegue entender o que está em série e o que está em paralelo aí, não é? Então, vamos lá, vamos começar a simplificar agora. Então, o 3 e o 9, ó, eles estão em série aqui, ó. Eu posso juntar os dois, não posso? 3 com 9 dá 12. Vamos redesenhar, então, esse circuito, como é que fica? Fica o resistor de 4 ohms aqui. Aqui eu juntei, ficou 12. Aqui eu tenho um que vale 7. E aqui eu tenho um que vale 5. Certo? Tranquilo, gente? Muito bem. Agora, o que a gente pode simplificar? Podemos simplificar esses dois aqui, ó. Não é? O 4 e o 12. Então, vamos lá. 4 com 12, eles estão em paralelo. Só que só tem dois resistores. Então, se só tenho dois, eu posso jogar naquela regra mais simples, que é do produto pela soma, e encontrar a resistência equivalente aqui nesse caso. Então, a resistência equivalente fica 12 vezes 4 dividido por 12 mais 4. 12 vezes 4 vai dar 48. E 12 mais 4 é 16. Isso aqui dá 3 ohms, certo? Então, vamos redesenhar de novo o nosso circuito. Então, eu juntei esses dois agora, virou 3. Então, como é que fica? Vai ficar um resistor aqui que vale 3, ó, eu juntei esses dois. Em seguida, um resistor que vale 7. E aqui, um resistor que vale 5, que a gente ainda não mexeu com esse 5, não é? Então, vamos lá. Posso juntar esses dois aqui agora que estão em série, ó, o 3 e o 7. 3 com 7 dá 10. Então, redesenhando, vai ficar um resistor que vale 10 aqui em cima e um resistor que vale 5 aqui embaixo. Que é o ponto A, que é o ponto B. 10 e 5 estão em paralelo, mas eu só tenho dois resistores, então eu posso resolver pela regra do produto pela soma, que fica 10 vezes 5 dividido por 10 mais 5, que dá 50 dividido por 15. Isso aqui vai dar aproximadamente 3,3 ohms. Pronto, gente, tá respondido, certo? Então, a resistência equivalente desse circuito aqui todo louco, ó, todo, né, que a gente não consegue identificar direito, né, que começa, da que termina, a resistência equivalente dele é 3,3, beleza? Deu para entender, gente, como é que a gente resolve por esse método dos nós? Qualquer dúvida, entre em contato que a gente vai esclarecendo as dúvidas, tá bom? Então, bons estudos, um abraço!